Olá pessoal, aqui é José Roberto Sanches, eu sou advogado, sou professor de Direito e também escrevo no blog Nosso Ambiente Direito. Tem uma citação de José Saramago, onde ele diz que para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha, ou seja, você tem que olhar de longe para você poder enxergar a ilha. E com essa citação eu inicio aqui os comentários a respeito da teoria da dupla imputação em direito ambiental. Dupla imputação significa imputar um crime para a pessoa jurídica e ter também que fazê-lo contra a pessoa física. Em outras palavras, todas as vezes que uma empresa estiver no polo passivo, estiver sendo imputado a ela um crime, também deverá o diretor, o gerente, aquele que determinou que esse crime fosse praticado, ou que anuiu com esse crime, esteja ele no polo passivo da ação. Então, os dois, dupla imputação, pessoa física, né, o diretor, e a pessoa jurídica, a empresa. Há no Brasil duas situações apenas de responsabilização de pessoa jurídica. Nos casos contra a ordem econômica, que estão lá no artigo 173 da Constituição, e nos casos dos crimes ambientais, que estão no 225, parágrafo 3º da Constituição. No primeiro caso, que são os crimes contra a ordem econômica, ainda não existe uma lei que regulamentou o assunto. Portanto, ainda nós não podemos imputar crime contra a pessoa jurídica. Os crimes ambientais, desde 98, a Lei 9.605 regulamentou o assunto. E lá no artigo 3º dessa lei, diz que a pessoa jurídica pode sim ser acusada de crime ambiental. Mas me parece que o entendimento mais correto é que, de acordo com o artigo 3º da Lei 9.605, é que ao mesmo tempo ela necessita de ser acusada juntamente, ou seja, ao mesmo tempo com o diretor, o gerente, aquela outra pessoa, a pessoa física que determinou que esse crime fosse executado. E daí surge a teoria da dupla imputação. Então, no Brasil, desde 98, se entendia que para se acusar uma pessoa jurídica, a gente deveria ter dupla imputação. Pessoa física também. Toda vez que acusasse uma empresa, uma fundação, uma associação, deveria também a pessoa física que determinou também ser no mesmo polo acusado. Bom, esse entendimento prevaleceu desde 98 e em 2014, o Supremo Tribunal começa a enxergar diferente esse assunto. Uma ação que envolveu a Petrobras, uma poluição marítima, onde a Petrobras estava sendo acusada, juntamente com um dos seus diretores, por uma razão que não convém aprofundar aqui agora, o diretor ele saiu do polo passivo, ou seja, o diretor não estava mais sendo acusado. Os advogados da Petrobras, imediatamente, com a saída do diretor do polo passivo, pediram também a saída da Petrobras do polo passivo, porque a teoria da dupla imputação não teria mais, né, condição de subsistir ali, sendo que um dos dois já havia saído, a pessoa física já havia saído dessa denúncia, né? E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era o caso de extinguir a ação e que a teoria da dupla imputação não deveria ali prevalecer, ou seja, a Petrobras sozinha foi condenada por um crime ambiental. Uma pessoa jurídica sozinha foi condenada por um crime ambiental. Isso criou uma jurisprudência no país. Então, desde 2014, essa jurisprudência começa a ser ainda não muito prevalente, mas é claro que ela começa a chegar nas outras cortes do país. O Superior Tribunal de Justiça, que ainda não entendia dessa maneira, no ano passado, em outubro do ano passado, começa também a entender dessa maneira, ou seja, que não há mais necessidade da dupla imputação nos crimes ambientais. E aí, a partir daí, os outros tribunais do país também começam a entender da mesma forma, e isso, como um rastilho de pólvora, ele vai a todos os tribunais. A tendência hoje, quando o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem de uma maneira, é que os demais tribunais também passem a entender assim. Então, hoje, praticamente caiu por terra a teoria da dupla imputação. Então, nós temos hoje uma teoria da simples imputação, da imputação simples, ou seja, uma pessoa jurídica sozinha pode responder por crime ambiental. O que eu pergunto nesse momento, voltando lá ao José Saramago, para quê? Para quê? Qual é a utilidade
de uma pessoa jurídica sozinha responder por crime ambiental. Eu digo isso porque a gente precisa olhar essa ilha de longe. Nós precisamos olhar essa situação de longe, porque existem três esferas, basicamente três esferas de responsabilidade quando se trata de crime ambiental. A esfera civil, onde a reparação do dano ela deve existir. Toda vez que existe um dano ambiental, tem que existir uma reparação. Muitas vezes grande em termos de danos ambientais, são significativos os valores. As multas ambientais, também, que são muito grandes no nosso país, que são de valores elevados no nosso país. E tem a esfera penal, que geralmente são crimes de pequeno potencial ofensivo e mais. No caso da pessoa jurídica, nem pena, não há como prender uma pessoa jurídica, não é como assim, uma pena física, né, na pena corporal da pessoa física. Né? Na pessoa jurídica não há penas corporais, é prestação de serviços à comunidade, é reparação do dano mesmo. Então, qual é a utilidade de se mover toda a máquina processual penal, né? Sendo que já a máquina administrativa e a máquina processual civil já está sendo movida? Então, a minha dúvida é essa: qual é a utilidade real dessa criminalização da pessoa jurídica? Me parece que não há uma utilidade real, apenas um excesso de formalismo, talvez, um excesso de apenação e, mais uma vez, estarmos usando o direito penal como prima ratio, ou seja, como primeira razão, como ponta da lança, e não como uma última ratio, como ele deve ser. A gente acaba gerando uma inflação legislativa, um grande número de processos também nessa área penal, sendo que, ao final, as esferas administrativas e civil, elas dariam conta do recado tranquilamente. Então fica aí a dúvida, fica aí a pergunta também, para quê? Será possível? Enquanto a gente falava em dupla imputação, nós ainda tínhamos uma responsabilização, muitas vezes, da pessoa física, então havia uma preocupação, poxa, é o nome da pessoa, às vezes até uma possibilidade de pena remota, muitas vezes, mas com possibilidade de pena para o diretor, para o gerente, a reincidência, mas uma pessoa jurídica não se preocupa, não tem... A pessoa jurídica não tem cérebro, não tem coração para pensar, para ficar preocupada com uma pena, com uma penalização. Né? Então, a gente vê assim o direito penal, mais uma vez, sendo utilizado como ponta de lança, e não sei se isso é o ideal, não sei se é o melhor para o sistema judiciário brasileiro. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e fica aqui o nosso convite para que você assine o nosso canal, para que acompanhe os nossos comentários aqui no nosso canal e também que entre lá no blog nossoambientedireito.blogspot.com.br para ler nossos comentários a respeito dos assuntos. Grande abraço a todos e muito obrigado.